é dada a concessão através deste processo licitatório e, em especial, ao gás naturais, nós temos contratos que têm cláusulas próprias. Em relação ao gás natural, nós temos a cláusula take or pay, ship or pay e rent ship. Quer dizer isso, são cláusulas em relação ao uso deste gás natural, quando ele é extraído, depois produzido. Depois nós temos a relação, as contribuições que são do governo, que são as government takes, que são próprias para essa produção em relação a esses recursos naturais. Então, a preocupação é em torno desse diálogo. Então, se for privatização, a doutrina clássica, ela diz que a privatização em relação aos recursos naturais, ela não vai ser favorável à autossuficiência. Mas há preocupação em relação ao recurso natural, porque se esse recurso natural é considerado um bem da humanidade, então que ele seja repartido por todos de igual forma. Então, nós temos a questão dos royalties do petróleo, que é uma contribuição que é dada aos estados produtores, e tem também hoje, no momento, tem uma discussão em torno, isso já foi destaque nos anos anteriores, e hoje ainda é na questão do pré-sal, que é mais atual. Enfim, mas o que é que nós aprendemos? Nós podemos aprender ao longo da nossa pesquisa que esse diálogo mais aberto entre os países da comunidade internacional, ele propicia a autossuficiência. Então, há a questão da tecnologia, que é relacionada a esse desempenho dessas atividades, e, ao mesmo tempo, um diálogo mais aberto do mercado. Nós temos os países que são membros da OPEP, em relação ao preço do barril, né, por dia. Isso também repercute, tendo em vista a economia mundial, que ela gira em torno dessa preocupação diária, inclusive. Então, no nosso entendimento, o que nós observamos ao longo do nosso trabalho é que, sem esse diálogo, sem essa participação do mercado como um todo, dessa integralização, dessa relação entre os países, desse diálogo, enfim, para evitar até as guerras que nós observamos ao longo da história, ao longo do tempo, acerca do domínio desse ouro negro. Então, nós observamos que o diálogo é importante. Então, a soberania, ela tem que estar de acordo com o artigo 4º da nossa Constituição, seu parágrafo único, que é dar a interpretação dessa soberania, não intervenção dos Estados sobre a ordem interna, ao passo que nós podemos ter esse diálogo e, enfim, atender ao requisito que é a integração econômica através do diálogo entre os países. Bem, professora, talvez motivada aí por desenhos animados, e aí talvez eu vou remeter isso, talvez a cultura norte-americana de querer inserir o contexto do petróleo na sua própria história, até não sei se lá é assim, mas nos desenhos animados, e aí costuma se ver, principalmente aqueles mais antigos, norte-americanos, claro, vinha sempre aquela história de que o pica-pau ali, ou às vezes um outro personagem, descobria o petróleo no seu terreno e aquilo ele ficava milionário, né? Até acho que faz um pouco do contexto político norte-americano, né? Talvez o professor Borges pode aprofundar melhor nisso. Mas certo é que na possibilidade de comprar um terreno certo dia, e aí essa é uma pergunta simples, que hoje eu já sei que também há uma resposta simples, mas eu gostaria de fazer porque está dentro desse contexto. E a minha filha, a Ana Laura, perguntou, bom, pai, já que o senhor vai comprar um lote, quem sabe ele lá nasce ali uma fonte de petróleo, vira petróleo e a gente fica milionários, e aí sim, eu falei, bom, e aí eu fiquei pensando, até então não tinha essa resposta. Tá, mas nesse caso hoje eu sei, mas tem pergunta até para que outras pessoas possam compartilhar dessa lógica. Nesse caso, o petróleo seria nosso ou só iria bagunçar? É da União. A resposta é simples, o petróleo é um bem da União. Assim como outros, o ouro também. É verdade, isso, os minerais também. Entra também a questão. Mas aí teria pelo menos royalties? Os royalties são contribuições dadas ao governo. Tá? Government take, em relação aos estados produtores. É um tipo de contribuição entrando aí na seara do professor Borges.
dando aqui a palavra a ele, a questão dos tributos relacionados a essa extração, essa extração, produção e distribuição. Passa a palavra ao doutor Borges. Seria essa, então, a lógica, né? Tá certo. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Academia, dando sequência ao nosso debate. Até já. O Academia apresenta hoje percepções jurídicas da indústria do petróleo e gás natural, reflexos do processo internacional de energia diante dos paradigmas atuais de desenvolvimento. Dissertação da mestre em Direito Internacional, Tributário e Econômico pela Universidade Católica de Brasília, Virna Maria Alves da Silva. Antes de darmos continuidade, sequência ao nosso debate, vamos conferir as informações de Alex Lobato Potiguar, que fala sobre Bolsa de Estudo no exterior. As bolsas que são oferecidas pela CAPES e também pelo CNPq, que para aquelas pessoas que procuram, que têm a intenção de se dedicar fundamentalmente e integralmente ao estudo do mestrado e doutorado, nos permite conviver durante um certo tempo com determinado valor, fazendo-nos, portanto, afastar do trabalho, para que a gente possa se dedicar de forma integral ao mestrado e doutorado. Bem, de volta aqui ao nosso debate, gostaria de contar com mais uma intervenção do professor Borges. Aqui no Brasil, isso nem sempre aconteceu, mas a partir da Constituição de 1934, os minérios pertencem à União, são de propriedade da União. Mas, obviamente, que o proprietário dos terrenos onde são encontrados e explorados esses minerais recebe uma compensação, né, pela produção. Né. Aqui, até o potencial de energia, quer dizer, hidráulica, é de propriedade da União. Quer dizer, no caso de essas quedas d'água, né, o potencial de energia pertence à União. Pessoas podem explorar, né, essas quedas d'água. Na verdade, a própria água, né, pertence à União. Pessoas privadas podem explorar, quer dizer, essas quedas d'água, mas desde que a União demonstre que não tem interesse em explorar esse potencial de energia. Aliás, no interior de São Paulo há várias hidrelétricas privadas. Né? A União autoriza que pessoas... No Votorantim tem várias, né? Dessas... Agora no Tocantins, em Goiás, já existem também, né? Mas, de qualquer maneira, a União precisa autorizar porque os minérios, os potenciais de energia pertencem à União. No que diz respeito à tributação, realmente a importação e a comercialização do petróleo é que submetem a tributação por meio de uma contribuição muito importante, a contribuição sobre intervenção no domínio econômico, né, a CID. Né, e atividades várias concernentes à produção e à comercialização são também tributadas por meio de contribuições sociais aqui, PIS/COFINS, né? Isso tudo faz com que o preço termine realmente sendo bem mais elevado. Agora, as receitas provenientes de contribuições sociais ou especiais têm sempre uma destinação específica. E as receitas provenientes da CID, no que diz respeito à importação e comercialização de petróleo, destinam-se também até mesmo a resguardar o comércio da energia proveniente do combustíveis. Né? Quer dizer, a energia, o combustível do álcool. Né? Eu acho que apenas em uma ocasião que nós tivemos a intervenção, eu acho que era um imposto compulsório, e aí sim que era
canalizado por outro setor, que se não me engano é saúde, né? Eu não me lembro mais aqui qual é, mas se não me engano nós tivemos essa política, eu acho que aproximadamente por um ano e alguma coisa, onde eu lembro que as pessoas deveriam até guardar aquela notinha fiscal para após um período, eu acho que não deve ter ninguém que deve ter feito isso. E aí depois sim ter de volta. Uma pergunta? Poderia falar sobre o papel que tem desempenhado o Conselho Nacional do Petróleo aqui no Brasil, e bem assim a Agência Brasileira do Petróleo, no que diz respeito à disciplina e ao estabelecimento de políticas concernentes à produção e comercialização do petróleo aqui no Brasil? Nós identificamos que, concernente às políticas realizadas pela legislação brasileira, há um consenso em que essa abertura seja feita, abertura no sentido de incentivo à produção, mas na qualidade ou na preservação do meio ambiente, ou do ambiente a ser explorado. Na verdade, quando a gente fala de exploração de petróleo e gás natural, dois fatores me vêm à mente agora. O primeiro é que há o aspecto do estudo geofísico e o geológico, como o doutor Rocinha até trouxe a informação no momento anterior. Então, o Brasil, ele tem, a política brasileira, ela tem se voltado, a legislação brasileira tem se voltado nesse sentido. Essa abertura tem que ser feita com base no desenvolvimento sustentável, essas políticas de incentivo, tendo em vista que esse recurso tem natureza esgotável, diga-se de passagem, e há preocupação em torno disso. Então, a política tem que ser viável no sentido de explorar com conscientização, ou seja, o recurso ele é esgotável, ele tem essa natureza singular. Ao passo que precisa se explorar o ambiente. Veja só, um poço de petróleo, para que ele seja explorado de início, há perfuração, mas isso não garante que o produto tenha o aspecto comercial, ou seja, dependendo do fluxo que vai ser retirado ou extraído, tem-se o grau de API. Esse grau de API é um grau utilizado para saber se o produto, se o recurso natural ali extraído vai ser comercial ou não. A partir do momento em que vai a segunda fase, o Brasil ele opera nessa questão de tecnologia voltada para esse estudo, para esse aspecto. A partir daí, nós encontramos também que a legislação brasileira, ela tem essa característica de ter o cuidado para que essas essas empresas responsáveis pela extração e o desempenho de toda a cadeia produtiva do petróleo e do gás natural, tenham esse cuidado em que o produto, já falamos aqui no momento anterior, ele é extraído e ele vai ser comercializado. Então, é uma abertura para o mercado internacional. Então, tem uma variação entre a autossuficiência, como eu já falei, o preço que é obtido através dessa extração, isso aí é um papel importante, e as questões relacionadas o que é vedado e o que é permitido em relação a essa extração. Temos a participação governamental, né, através da Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras também. Nós temos a questão também realizada através das concessões dadas às empresas e autorizadas pelo Poder Brasileiro para que possam executar os serviços aqui em território nacional. E diga-se de passagem que toda essa regulamentação gira em torno dessa preocupação desse produto, da viabilidade, da multidisciplinaridade da questão econômica, da questão social, da questão do princípio do desenvolvimento sustentável. Não é só a garantia nós aqui que estamos debatendo, da sua filha que teve a preocupação, mas das futuras gerações, tendo em vista que a nossa preocupação gira em torno disso, do petróleo de ser um recurso natural de natureza esgotável. Então, tem essa preocupação, o governo brasileiro tem sim, a legislação tem essa preocupação em relacionar o aspecto de exploração e ao passo que tem o aspecto da preservação. Professor Rocinha. Pois não. Mestra Virna Maria Alves da Silva, veja bem, o petróleo
ele suscita políticas em todos os níveis, né? Em todas as escalas, que é política nacional, que é política internacional, que é no âmbito da empresa, que é no âmbito do Estado.